Fala, investidor, tudo bem com você? A taxa Selic saiu aí de 4,25 para 5,25 e muita gente está perguntando, será que a renda fixa voltou a ficar interessante? Será que agora é o momento de comprar renda fixa? Então, vamos discutir isso no vídeo de hoje, tá? E, é claro, lembra que todo e qualquer investimento, o importante é o retorno que ele vai te dar. Não se prende a se você está investindo em bolsa, em fundos imobiliários, na própria renda fixa em si. Pensa sempre no retorno, você é um investidor, você não é um defensor de uma classe de ativos, mas vamos entender nesse vídeo o que realmente está acontecendo com a renda fixa e o quanto que ela está pagando. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu grupo de investimentos que tanto gosta de discutir se renda fixa é melhor, né? Se títulos é melhor, enfim. Vamos embora para o nosso vídeo. Muito bem, aqui a gente está no site da B3, o site da B3 está mostrando para a gente a taxa DI. Essa taxa DI é a taxa referência dos depósitos interbancários, é aquela taxa que um banco cobra, né, de recurso para emprestar um título para um outro banco. Essa taxa ela é sempre 0,10% menor do que a própria taxa Selic, né, que é 5,25%. Então, mas por que é importante a gente olhar para essa taxa? Porque essa taxa ela nos dá o rendimento real dos títulos de CDB, LCI, LCA e vários outros títulos dessa forma, tá? Toda vez que você tem um título em geral, então eu trouxe aqui esse site, aplicativo Renda Fixa, né? Tem inclusive um próprio app realmente, que aqui você tem vários ativos, ele tenta trazer a grande maior parte dos ativos de renda fixa que existem hoje disponíveis no mercado, e você pode comparar a taxa que esses ativos de renda fixa estão pagando. Geralmente a gente olha para os CDBs por conta dos prazos, ou mesmo, né, LCI, LCA. Então, geralmente a gente olha para esses títulos. Lembrando que quando a gente fala de LCI, LCA e CDB, são títulos que têm garantia do FGC. Outros títulos aqui, como próprio debentures, CRIs, CRAs, eles não têm garantia do FGC, então é por isso que os investidores geralmente gostam dos CDBs, LCI e LCA, tá bom? Vamos focar aqui nos CDBs, só para simplificar o vídeo, e percebe que os CDBs eles estão pagando uma taxa, né, IPCA, mais alguma coisa aqui por cento. Se a gente mudar aqui do lado o indexador e colocar, por exemplo, o indexador CDI, isso mesmo, se a gente colocar pré, na verdade, né, pré e CDI, a gente vai ter um filtro que vai nos mostrar taxas pré-fixadas ao ano, ou seja, 13,5% de rendimento ao ano. Esse já é um rendimento que você está acordando com esse banco. Você está dizendo assim, Banco Master, eu te dou R$100 aqui no caso, que é o investimento mínimo, para que você no final de um ano me dê os 13,5% de rendimento aí na minha conta, tá bom? Lembrando que CDB tem tributação regressiva de imposto de renda, tá bom? Aquela que começa em 22,5%, depois vai para 20%, 17,5% e 15% depois de 2 anos de investimento. Aqui a gente tem um vencimento, então o CDB você tem que ficar atento à questão do vencimento, porque o vencimento de 10 anos mais ou menos aqui é um vencimento longo e você só tem liquidez no vencimento, ou seja, você só vai ver esse dinheiro novamente depois de 10 anos, assim como você vê que geralmente os CDBs que têm uma taxa maior são os CDBs que têm um prazo mais longo. Então, se a gente fizer de novo aqui mais um filtro, a gente pode diminuir. Então, aqui, ó, vencimento em dias, você pode diminuir o prazo. Não é o propósito do vídeo ficar fazendo filtros, então vamos simplesmente falar aqui o que a gente tem que falar, que é o seguinte: se você deixa o investimento 10 anos, parece uma taxa muito boa, 13,5%, mas em 10 anos no Brasil, muita coisa pode acontecer. E eu quero mostrar para vocês aqui o IPCA, que é a nossa inflação real dentro do Brasil. A inflação no Brasil ela é medida, né, pelo IPCA e ela varia muito. Vocês vão ver que aqui nesse site, porque o site do IBGE está em manutenção, então eu não tenho a inflação histórica como geralmente eu gosto de pegar, então eu vou usar um site paralelo para isso. Mas aqui a gente vai ver que em 2016 a gente teve inflação de 10,7%. Em 2016, o título, a própria taxa Selic estava rodando em torno de 14, 12, 15% ao ano a taxa Selic. E isso é muito. Se a gente pegar aqui a Selic histórica, eu trouxe aqui no site do Banco Central, em 2016 a Selic estava em 14%. Ou seja, se a Selic, que é a taxa base, a taxa livre de risco, está te pagando 14% e a inflação está rodando em torno de 10%,
o que vai acontecer com um título que você compra hoje pré-fixado, que está pagando 3,5? É claro que esse título no mercado secundário ele vai desvalorizar, mas isso não é importante para quem está segurando um título até o vencimento. Até o vencimento você vai segurar esse título e esse título 13,5 ele vai pagar 3,5 com a inflação a 10, você está recebendo 3,5% real, ou seja, líquido, que a inflação não vai comer o seu dinheiro, né? Ela não vai dar aquela bocanhada no seu dinheiro e aquele vai ser de fato o rendimento que você vai ter. Mas aí você pode dizer, certo, se a inflação está tão alta, então que tal, cadê? Aqui. Então que tal ao invés de fazer uma taxa prefixada, né, a gente colocar aqui uma taxa, por exemplo, né, atrelada ao IPCA. Isso é uma boa. Então vamos ver quanto que está pagando ali os títulos atrelados ao IPCA. E eu trouxe aqui também, né, a preços e taxas Tesouro Direto. A possibilidade do Tesouro Direto, porque você não tem risco praticamente nenhum. É claro que a gente tem o risco governo, mas nesse caso a gente está falando do Brasil como um todo, né? Aí, claro, tudo pode acontecer, mas será bem difícil o Brasil virar, por exemplo, a Argentina e dar calote nos seus investidores locais, né? Geralmente ele dá calote nos investidores externos, né? Como acontecia ali período início do Plano Real, antes do Plano Real inclusive e tudo mais, né? Então aqui a gente tem o IPCA 2026, 35 e tem IPCA com juros semestrais, ou seja, a cada 6 meses você recebe o dinheiro na sua conta e você pode reinvestir ou você pode guardar, usar, fazer o que você precisar. Com juros semestrais a gente tem IPCA mais 4,36, 4,48, 4,55, tá? Qual que é a vantagem desse título? É que ele vai pagar o próprio IPCA e você já tem aqui um ganho real contratado, ou seja, ele tem uma parte que é variável, que é de acordo com o IPCA, e uma parte que é fixa. Então, a parte que vai variando aqui é o que vai aumentando ou diminuindo o seu investimento. Esses 4,55 para o título mais longo, ele é muito bom hoje, mas também, se a gente chegar no momento em que o Brasil esteja rodando a juros de 15% ao ano, Tesouro Selic 15% ao ano, isso aqui pode não ser mais suficiente, tá? E esse título desvaloriza. De novo, se você vai levar até o vencimento, está ótimo, porque você tem um título que vai te pagar a inflação, ou seja, a desvalorização da moeda daquele país. No caso do Brasil, desvalorização da moeda do Brasil, tá? E aqui no CDB a gente tem IPCA mais 6. Percebe que os juros aqui eles são melhores, né, do que os juros do Tesouro, porque o Tesouro ele é o mais seguro, né? Tudo que é referente ao Tesouro, ao Banco Central, ao governo, ele é considerado pelo país o mais seguro de todos. Se é o mais seguro, qualquer pessoa que quiser atrair um investidor que ia investir no Tesouro precisa pagar mais. E pagando mais, aí sim ele diz, opa, eu vou pegar aqui esse investidor porque ele está interessado num lucro, num rendimento melhor, né? Então ele vai investir no meu título. IPCA mais 5,5, IPCA mais 5,8, IPCA mais 5,79. Então percebe que existem vários títulos que estão pagando o IPCA, que é a inflação, mais uma taxa remuneratória boa, né? Ou seja, quase que 6, 7% ao ano aí de taxa, e isso é muito bom, né? De fato a gente tem um rendimento muito bom, claro, bem maior do que o IPCA. E de novo, preste atenção nos prazos, aqui um pouco menor, aqui em torno de 5 anos, se eu não estiver enganado, aqui um pouco mais, 6, 7 anos, então fica atento à questão do prazo de vencimento desse título, tá bom? Mas, beleza, você está falando da questão dos rendimentos, IPCA, CDI, taxa Selic, mas quanto de fato a gente vai ter de rendimento? Quanto que isso dá na prática? E aí que você tem que considerar se o investimento faz sentido para você, tá? Ou seja, vamos pegar o exemplo aqui de IPCA mais 6% com investimento de R$1.000. Vamos fazer um investimento de 10 mil e IPCA mais 6%. A gente tem que pegar o IPCA para fazer a simulação. A gente pega o IPCA hoje, tá? E usa aqui dentro dessa planilhinha que eu criei. Vamos considerar que a gente está fazendo 10 mil. Desses 10 mil, a gente tem um prazo aqui de quantos dias? Deixa eu pegar aqui de novo. A gente tem o prazo de 1.826 dias. Então aqui a gente vai dividir 1.826 dividido por 365 dias, dá 5 anos. Então a gente vai pegar aqui em 5 anos. 5 vezes 12 daria 60, né? 60 meses, acho que é isso mesmo. 60 meses. Então 60 meses com
uma taxa TI de 5,5, a gente vai colocar 100% do CDI, e aqui a gente, na verdade, vai ter que colocar uma taxa ao ano. Eu coloquei taxa do CDI, mas aqui é qualquer taxa ao ano, ok? Então, uma taxa anual aqui seria a gente pegar o IPCA mais 6%. Quanto que está o IPCA? A gente já viu aqui no site do IBGE. O acumulado, cadê? O acumulado 8,35. Então, aqui ficou fácil. A gente faz 8,35 mais 6%, mais 6, 8,35 mais 6, isso aqui é por cento, ele não está entendendo. Deixa eu colocar 8,35 mais 6, isso dividido por 100, vai ficar em porcentagem, tá aí, dá 14,35% ao ano. A gente está considerando se isso fosse hoje, né, pessoal? Então, se fosse hoje, essa seria a taxa. Muito bem, então, em 60 meses, quanto que a gente teria? A gente teria aqui um saldo bruto, né, de 19.500, um rendimento de 9, imposto de renda que não vai ser de 22, vai ser de 15%, então imposto de renda de 1.432 e um rendimento líquido de 18, ou seja, 81% líquido, né? Se a gente considerasse o bruto, seria quase 95% aqui, né? Vamos ver quanto que está dando aqui no título. Ele está colocando que vai ter, ó, rentabilidade 81%, né? Essa já é a rentabilidade líquida, 81%, é isso mesmo, então está batendo. Percebe que durante esse período, né, durante todo esse tempo, o seu dinheiro vai ficar preso, mas você tem uma rentabilidade líquida aqui bem interessante. E aqui, olha só, a gente tem um valor variável, 14,35% se a gente considerar hoje, considerando que o IPCA, com a alta dos juros do Tesouro Selic, né, o IPCA ele tende a ir diminuindo ao longo do tempo, vamos considerar um IPCA aqui, né, em torno de, não de 8, mas vamos considerar em torno de 6, né, vamos considerar 6% mais 6%, ou seja, 12%, né, 12% aqui, e se a gente estivesse falando 12%, a gente teria 64,8% de rendimento. Percebe que já cai bastante, mas ainda assim você está tendo um rendimento real acima da inflação, né? Então, é interessante, pensa o seguinte, será que na bolsa a gente vai conseguir um rendimento desse? A grande diferença aqui é que quando você fala de bolsa, o rendimento ele é variável, por isso que chama de renda variável. Na renda fixa você já sabe o quanto que você vai conseguir. E por ser um rendimento interessante nesse momento, assim como na próxima reunião do Copom, a ideia é que a taxa Selic suba mais 1%, pode ser que os títulos se tornem ainda mais interessantes. Sim, então vale a pena investir um pouco em renda fixa. E aqui eu falo um pouco porque a sua carteira, a sua estratégia, ela tem que compor aí todas as classes. Você tem que ter partes que rentabilizam bem, partes que protegem, partes que vão ter rentabilidade variável, como bolsa, fundos imobiliários e por aí vai. E aí o pessoal pode falar, então é por isso que fundos imobiliários vêm caindo. Sim, é por isso que fundos imobiliários vêm caindo, porque as pessoas estão tirando de renda variável e colocando em renda fixa, que vai garantir ali ao ano em torno de 12, 13, 14%. Os fundos imobiliários, eles não garantem, geralmente, né, não garantem 12, 13%. Eu vou até abrir a minha tabelinha aqui de rendimentos e a gente vai ver que na tabelinha aqui, ó, eles não garantem esse percentual. O que está pagando melhor por enquanto esse mês, né, é aqui o RPR, está pagando 1,18. Se a gente pegar no mês de julho, o que pagou melhor aqui foi HGCR, quem mais? Acho que teve mais um que pagou alto até. HGCR, teve aqui o HGLG, teve o HCTR. Então, assim, esses foram os que pagaram melhores rendimentos. 1,24, 1,39, 1,30. Se a gente voltar aqui na tabela, a gente vai ver que o valor ajustado ao mês é 0,95, ou seja, os fundos imobiliários ainda valem a pena, mais ou menos, né? Lembra, fundo imobiliário ele é variável. Esse valor ele é certo, você já vai ter garantido esse valor na sua conta. Quer dizer, mais ou menos também, né? Porque também tem o IPCA, também tem a taxa de inflação. Então, é isso que você tem que ponderar. Vale a pena garantir uma taxa? E aí, tem um título bem interessante aqui, que apesar de ser pré-fixado, mas como é 2024, a gente está falando aí de 3 anos, né? Vai vencer aqui em julho de 2024, então a gente está falando aí em torno de 3 anos, né? Tá trazendo uma rentabilidade real
também interessante, né? 9,15% ao ano, né? Para quem quer ter um pedaço, uma parte ali em renda fixa. Mas lembra, pessoal, isso tem que fazer parte da sua estratégia, né? Qual que é a diferença aqui dos fundos imobiliários? E a gente vai ver que nem sempre é fácil, ó, 0,8, 0,7, 0,4, nem sempre é fácil conseguir um rendimento alto, né? A diferença do fundo imobiliário é que além do próprio yield do rendimento, aquele rendimento mensal, você tem a valorização da cota, e essa valorização da cota ela pode acontecer, né? É a parte variável também que você ganha com uma cota saindo de um determinado preço e indo para outro preço, ok? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Acabou ficando mais longo do que eu gostaria nesse vídeo, mas ainda assim, para trazer informações sobre renda fixa, que muita gente acha que não deve ter renda fixa na carteira. Você deve ter um pouco, você tem que balancear a sua carteira, tem que ter pedaços e, obviamente, tudo tem a ver com o seu capital total, com a liquidez que você precisa, com o tempo que esse valor vai ficar investido e a rentabilidade que ela vai te dar. Mas lembra, tudo que é pré-fixado, então todos esses títulos aqui que a gente tem como pré, tá? Eu colocaria um cuidado especial. Os títulos pré, apesar de eles pagarem taxas muito boas, mas o prazo é um ofensor, tá bom? 10 anos no Brasil, como eu já mostrei, pode acontecer qualquer coisa, tá bom? Então, renda fixa está interessante? Sim, ela está se mostrando um pouco mais interessante, está começando a chamar a atenção. Na próxima reunião do Copom deve ficar ainda mais interessante, mas aí você tem que lembrar, a sua estratégia como um todo é mais importante do que um único investimento que renda 12, 15 ou mesmo 19% ao ano. Você tem que colocar tudo na balança da sua carteira, tá bom? Então, espero que tenha gostado desse vídeo. Forte abraço para vocês, até nosso próximo vídeo. Tchau!